A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje nós iniciaremos o nosso estudo a respeito de anjos, né? Muitos têm dúvidas, outros têm certezas, outros entendem muito, outros entendem pouco. Mas o que veremos hoje aqui é um estudo baseado à luz da Bíblia. Quem são os anjos? Os anjos, segundo Pedro, capítulo 2, verso de número 11, fala que os anjos são mais fortes e poderosos que nós. Então, nós já vemos aí pela Bíblia que eles não são semelhantes a nós, que eles são seres espirituais mais fortes e poderosos que os seres humanos. De onde os anjos vêm? Acho que quase todos, se não todos, né, acreditam que os anjos vêm de Deus. E nós vemos isso, que eles foram criados por Jesus, né? Por Deus. E nós vemos aí em Colossenses capítulo 1, verso 16, que fala lá que por ele, por Jesus, foram criadas todas as coisas que há nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, ou seja, tudo foi criado por Jesus, tanto as visíveis quanto as invisíveis, que são os anjos. Lá em Marcos, no capítulo 12, no verso 25, fala que os anjos não casam e nem têm filhos. Então, os anjos são seres assexuais. Que são assexuais? Que não se reproduzem, né? Não têm sexo. Então, são seres criados por Deus, poderosos, fortes e que não se casam e nem têm filhos. E de onde eles vêm? Eles vêm antes da criação do nosso planeta. Como assim, pastor? Segundo a ciência, o nosso planeta tem 4,54 bilhões de anos. O universo, segundo estudos, tem cerca de 14 bilhões de anos, ou 13,7 bilhões, né? Então, suponhamos que a Terra tem 4,54 bilhões de anos. Os anjos foram criados num período um pouquinho anterior a esse. Como você sabe, pastor? Se você abrir a sua Bíblia em Jó, no capítulo de número 38, do verso 4 até o verso 7, você vai ver lá Deus respondendo a Jó e falando que antes da criação da terra, as estrelas da alva cantavam, ou seja, os anjos de Deus cantavam antes mesmo da criação do nosso universo. Uma dúvida que muitos têm, e eu acho que grande maioria dos crentes, dos cristãos em geral no mundo tem, é quantos anjos existem. Mas dá para saber isso? Sim. Em Apocalipse, capítulo de número 5, verso de número 11, nós temos lá o número desses anjos. Lá fala que existem miríades de miríades e centenas de centenas. O que são uma miríade, pastor? Uma miríade, na verdade, é um substantivo feminino grego, né? Vem do grego, que significa um número de 10.000. Então não são muitos. Só que tinha uma expressão grega que falava que miríade de miríades eram 100 milhões, era um número extremamente alto. Quem quiser pesquisar aí vai ver que miríades de miríades era um número equivalente a 100 milhões, ou seja, quando lá fala que os anjos eram como miríades de centenas de milhares, então você pega 100 milhões vezes centenas de milhares. Dá um número elevado. Se nós fizermos uma conta básica aqui, simples, se nós multiplicarmos por centena, que são 100, já dá 10 bilhões de anjos. Então, centenas de milhares de miríades de miríades. Então, são bilhões e bilhões e bilhões de anjos no céu. Então, muita coisa, e sendo que 1/3 desse foi perdido e caiu na terra, né? Quando Lúcifer se rebeliou contra Deus. Anjos têm nome e personalidade própria? É uma pergunta aí que muitas pessoas também ficam em dúvida. Anjos têm nome? Sim, tem nome. A Bíblia, ela fala somente de 2 nomes. Quais são? Gabriel e Miguel.
Não existem nome de outros anjos na Bíblia, né? Mas em Juízes 3:17 você vai ver lá que o anjo é questionado e perguntado sobre o seu nome. E ele fala que não precisa falar o nome dele. Então isso nos dá a entender que todo anjo tem o seu nome, né? Apesar da Bíblia não revelar todos os nomes, mas sim, com base na Bíblia, com base do que lemos, com base no que estudamos, todo anjo tem seu nome próprio. Anjos têm uma inteligência elevada, são capacitados de inteligência, né? Se você for ver lá em Lucas, capítulo 2, no verso 13 e 14, você vai ver que os anjos aparecem e começam a louvar a Deus, ou seja, eles têm inteligência e a capacidade de louvar e adorar a Deus em qualquer momento. E outra coisa, talvez você não saiba, anjos têm sua própria língua, né? O seu próprio código linguístico ali. Então os anjos, eles falam sua própria língua. Onde está isso, pastor? Se você pegar lá em 1 Coríntios capítulo 13, verso de número 1, que fala que se não tivesse amor, ainda que falasse a língua dos homens e dos anjos, né? Paulo, ele deixa claro que os anjos têm a sua própria língua, né? E aí compete a Deus nos revelar, nos distinguir ou nos traduzir, se assim lhe vier na sua vontade, tá? Então os anjos têm nome sim, os anjos têm sua própria língua, os anjos são inteligentes e têm a capacidade de louvar a Deus. Existem categorias diferentes dos anjos, né? Nós falamos anjos, mas dentro da hierarquia angelical, nós temos anjos, arcanjos, serafins e querubins. Arcanjo é uma categoria diferente. A Bíblia só fala de um, que é o arcanjo Miguel, né? É o único arcanjo que a Bíblia cita, e ele é um arcanjo guerreiro, ele é um príncipe. Se você for ver todas as vezes que Miguel ele aparece na Bíblia, ele está no céu para expulsar Satanás de lá quando se faz a rebelião contra Deus. Miguel significa não há ninguém como Deus, ou igual a Deus, ou semelhante a Deus. Então Miguel, ele é criado neste momento somente para expulsar Satanás do céu. Miguel, ele aparece novamente lutando contra o príncipe da Pérsia, de novo contra Satanás. Você vai ver sempre Miguel lutando contra o próprio diabo, nunca com anjos inferiores, porque o seu poder é tão elevado, tão grande, que ele não perde tempo com seres menores. Então, de novo, quando o príncipe da Pérsia impede Gabriel de chegar até Daniel para falar com ele, né, de dar a mensagem que Deus havia mandado, Gabriel chama Miguel e Miguel luta contra o príncipe da Pérsia, que é o próprio Satanás, e deixa ele passar para dar o recado a Daniel. De novo, você vai ver em Judas, lá no verso de número 6, é isso mesmo, verso de número 9, desculpa. Você vai ver de novo Miguel lutando contra Lúcifer pelo corpo de Moisés. Então, todas as vezes que você vê a relação de Miguel, ele está lutando diretamente contra o príncipe dos demônios, contra o líder das trevas. Então, é um anjo muito poderoso que só atua em lugares específicos e é um dos principais do céu. Algumas linhas de estudo falam que existem outros arcanjos. A Bíblia fala só de um, então, por enquanto, eu prefiro continuar só com a Bíblia e acreditar que só existe Miguel. Se houverem outros, conhecerei eles no céu e não ficarão chateados comigo, porque eu tenho que acreditar no que está na Bíblia. Serafins, a Bíblia fala uma única vez sobre os serafins, que são lá em Isaías, capítulo 6, no verso 2 até o verso 6, né? E esses serafins, eles tinham 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 voavam, né? E a Bíblia também fala sobre os serafins lá no livro só no livro de Isaías, tá?
É o único livro na Bíblia que fala sobre esses anjos. Esses anjos, eles estão ao redor do trono de Deus para servirem a Deus. Cada asa, segundo a analogia bíblica que nós fazemos, 2 simbolizam a pureza, 2 simbolizam a santidade e 2 simbolizam a glória de Deus. E também esses anjos, eles foram feitos para adorar a Deus o tempo todo. Se você olhar lá, eles estão falando santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, né? Para toda a eternidade. Temos mais um tipo de anjo, uma hierarquia angelical, que são os querubins, que dentro da hierarquia são os primeiros, depois os serafins, depois os anjos e o arcanjo, que é uma categoria especial. É um príncipe, então ele está superior a todos, mas dentro da categoria dos anjos, os querubins vêm acima dos serafins e dos anjos, tá? São anjos que foram feitos para proteger, tá? Proteger, eles são anjos de justiça, de autoridade e sabedoria. Se você pegar lá em Gênesis capítulo 3, verso 24, quando o homem é expulso do jardim do Éden, Deus coloca quem na entrada? Coloca os querubins. Então, são anjos de justiça para fazer a vontade de Deus. São seres protetores, né? E também são carruagens de Deus. Como assim, pastor? Em Salmo 18, verso de número 10, você vê lá que Deus, ele monta em cima de querubins e voa nas asas do vento. Ou seja, são também seres que carregam a Deus, ou seja, que são autoridades de Deus para levá-lo aos lugares que ele assim o deseja. Moisés também constrói a arca, se você for lá, e ele coloca 2 querubins em cima da arca. Ezequiel fala de 4 querubins, lá em Ezequiel capítulo 28, verso 13, você vai ver 4 querubins. Não dá para saber quantos querubins tem no céu, ou existem, mas o que dá para saber é que pelo menos 4 são citados na Bíblia, segundo Ezequiel, tá? Então, são carruagens de Deus, e são seres de sabedoria, e são seres de autoridade divina. Os anjos, como eu havia falado no áudio aí no grupo, são mensageiros do Senhor. Se você pegar lá Gabriel, ele sempre aparece na Bíblia dando uma mensagem, tanto para Daniel, quanto para Maria, quanto para Zacarias, quanto para José, quando Jesus está para nascer. Então são anjos mensageiros, eles estão designados para nos trazer mensagens. E são protetores dos homens também. Por quê? Lá em Salmo de número 34, verso 7, a Bíblia fala que o anjo do Senhor acampa ao redor do que os teme e os livra de todo mal. Os anjos ajudam as pessoas que servem ao Senhor. Então sim, você tem um anjo da guarda destinado por Deus para guardar e proteger a sua vida. Lá em Salmo 91 fala que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para não tropeçar seu pé em pedras ou no caminho, né? Porque você está guardado debaixo das asas do Senhor. E não só debaixo das asas do Senhor, pelos anjos do Senhor, tá? Alguns mitos sobre os anjos. Todos os anjos são bons? Não. Existem os anjos de Deus, que nós conhecemos e vimos agora, e existem os anjos das trevas, que são os caídos, os demônios, aqueles que caíram e hoje estão junto com Satanás, se rebelaram contra Deus e tendem a fazer maldades. Também são anjos, tá? Anjos morrem? Anjos não morrem, tá? Não tem como, são seres eternos. Todos os anjos, principalmente os anjos que estão junto com Satanás, se você vê lá no livro de Judas, no verso 6, você vai ver que para ele está destinado o lago de fogo e enxofre, o destino final depois do julgamento, que eles serão jogados lá, Satanás e seus anjos, tá? Outro mito, quando as pessoas morrem, né, ou então você ouve bastante alguém falar assim, aquela criancinha morreu e virou um anjo. Isso não existe, isso não é possível, tá?
Os anjos não são seres humanos. Como eu havia falado, todas as coisas foram feitas lá em João, no capítulo 1, no verso 3, vai falar que todas as coisas foram feitas por Jesus. Você vai ver isso. Então, Jesus criou especificamente os anjos e eles são anjos desde o dia que foram criados por Jesus até os dias de hoje. Então, quando as pessoas morrem, crianças, bondosos, pessoas do mundo inteiro não têm condição de se tornar anjos, tá? Então isso é uma condição que não existe. Depois eu vou colocar aqui para vocês alguns versículos, lá em Colossenses 1,16, Coríntios 6,3, né? Coríntios 15,53 e aí vai. Tem vários versículos que falam a respeito disso. Os anjos existem para servir os humanos. Os anjos, a princípio, eles nos protegem e nos guardam, mas eles foram criados única e exclusivamente para servir e obedecer a Deus, tá? Vocês vão ver isso aí. Outra coisa, existe oração para anjos, para pedir ajuda a anjos? Não. João 14, verso 6. Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e ninguém vem ao Pai senão. Então, não existe oração para anjo, não existe oração para coisa alguma nesse planeta. A única oração que tem que ser feita e dirigida é a Deus. Espero que tenha gostado. Se tiverem mais dúvidas, se não falei sobre algumas outras, me perdoe, o tempo é curto, mas eu espero que você entenda um pouco mais a Bíblia, entenda um pouco mais o mundo celestial e assim como a Bíblia nos ensina, para crescermos sempre na graça e no conhecimento. Então vamos entender o que Deus quer passar para nós e neste momento nos apegarmos à palavra de Deus e assim crescermos espiritualmente. Que Deus te abençoe, fique com Deus e até o próximo.